Seja muito bem-vindo à série Meu Primeiro Emprego na TI. O objetivo aqui é eu mentorar esses 3 jovens que estão aqui comigo para eles conquistarem o seu primeiro emprego na TI. E eu estou muito feliz da gente estar gravando aqui e participando desse projeto com vocês, porque eu acredito que as dores que vocês vêm enfrentando hoje, as dificuldades que vocês têm tido para justamente conseguir o primeiro emprego, né? Muitas vezes as empresas pedem uma experiência e a gente não tem essa experiência até ter o primeiro emprego. Essas dores são as mesmas que eu passei lá no passado, quando eu iniciei a minha trajetória dentro da área da TI. E eu tenho certeza que você que está assistindo nós aí vai se identificar muito com o que a gente vai conversar aqui com eles nesse bate-papo de hoje, né? E ao decorrer dessa série aqui eu vou estar trazendo toda uma construção para justamente conseguir adquirir um conhecimento técnico e de que forma que a gente vai adquirir esse conhecimento técnico, quais habilidades comportamentais a gente vai conseguir, vai ter que desenvolver para poder melhorar e estar mais conectado com o perfil e até a cultura das organizações. E também vamos falar aqui em alguns capítulos sobre a questão de preparar o currículo, preparar o LinkedIn e a parte mais importante de todas, que é a entrevista, que é aquela parte onde é que a gente tem que se vender, né? Ali a gente tem que ser um pouco comercial para que aquela pessoa que está nos entrevistando goste da gente, veja o potencial que a gente tem e possa estar entregando para aquela empresa. E ao final do último capítulo, eu espero, quando a gente se reunir aqui no 5º capítulo, vocês 3 estejam contratados. Isso vai ser uma realização muito grande para mim. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Felipe Campetti Melo. Eu sou empresário de TI já há mais de 18 anos. Eu já trabalho com TI lá desde 1999. Alguns aqui nem tinham nascido ainda, né? Alguns aqui nem pegaram o bug do milênio, né? Então eu já fui estagiário por 5 anos, eu já fui funcionário CLT, eu já fui sócio de uma empresa por 10 anos. Hoje eu tenho outro sócio já há mais de 8 anos na minha empresa, que é a Service Center Tecnologia. E eu venho fazendo um movimento no meu Instagram, muito recente, que é justamente para trazer o interesse dos jovens para trabalharem na área de TI. Então, o meu objetivo é tanto ajudar jovens como vocês, que querem trabalhar na área de TI, mas estão com essa barreira ali de não conseguir entrar e ter o seu primeiro emprego, e também com jovens que até vão ser amigos de vocês, que às vezes nem fazem ideia que podem trabalhar com TI, que às vezes acham que a área de TI é a área do nerd, acham que a área de TI é aquele cara desenvolvedor que é o cara estranho da TI, né? Então, o meu objetivo é justamente mostrar que não, que a área de TI ela é uma área para qualquer um e ela tem um caminho muito mais fácil do que outras áreas, porque a gente não precisa obrigatoriamente passar numa faculdade e fazer toda uma graduação lá de 3, 4 anos para daí sim começar a trabalhar, como acontece hoje com um médico ou um advogado. Então, a área de TI ela tem toda essa facilidade. Então, gostaria de começar apresentando vocês aí para o pessoal conhecer. Vamos começar por ti aí, então, Gabriel. Vai lá que está na ponta da mesa aí, fala um pouco de ti. Bom, aí. Meu nome é Gabriel, sou metalúrgico, trabalho já desde os meus 18 anos com metalurgia, né? Minha vontade de ir atrás da TI, né, foi o quê? Quando eu tinha meus 11, 12 anos, eu tinha um computador muito antigo, ainda os dinossauros. Foi o que meu pai conseguia me dar. E... Que processador que era? Cara, era um Celeron, acho que ainda. Era muito Mas nem pegou antigo. A época dos Pentium, então, né? Não, lá não de trás ainda. Era bem antigo. Era da Positivo ainda o computador. Então era bem Positivo. Não, tanto imagina. E a cada 3 meses queimava a fonte. E eu não tinha mais computador. Daí eu tinha que dar um jeito, eu queria saber como que aquilo ali funcionava para eu poder trocar minha própria fonte, para ter meu computador. Curiosidade, né? Começou com tudo uma curiosidade. E depois, uns 2, 3 anos depois, que eu consegui ir atrás, né, de alguém que poderia me ensinar, né? Eu peguei e entrei até num curso para eu poder entrar nessa área de manutenção. E foi aí que eu fui descobrindo que eu queria ainda mais entrar na área de TI. Então, tu buscou o conhecimento no primeiro momento através de um amigo que foi te explicando algumas coisas e depois de um curso que você fez. Isso aí. Tipo um curso técnico, assim, e tal. É mais ou menos isso. Eu ia em lan house, pra ter noção, pra eu entender como que funcionava. Pra estragar os computadores da lan house? Não, porque eu não tinha. Eu não tinha computador, né? Ele tava estragado. Tu ia lá pra consertar? Eu ia lá pra ver vídeo pra ver o que eu poderia fazer com o meu, né? Tá. Tudo começou assim. Não, coisa boa. E hoje tu trabalha
Hoje eu trabalho com metalúrgica. Metalúrgico. Faço afiação, né, hoje em serras. Beleza. Não, é bem fora da área que eu realmente queria estar, né? Mas é o que pode proporcionar ali um caminho, digamos assim. Perfeito, perfeito. E aí, vamos lá. Vai lá, Matheus. Tudo certo. Bom, então eu me chamo Matheus, primeiramente. Sou um pouquinho perdido, eu vou avisando. Vamos lá, é um bate-papo aqui, Sim, bem sim, tranquilo. bem tranquilo. Não, hoje, no momento, eu estou desempregado. Mas eu já trabalhei tanto em produção quanto em almoxarifado. E apesar que esse meu último serviço aí eu acabei trabalhando em almoxarifado, mas daí tive que... não vou dizer que eu tive, vou dizer que eles me demitiram sim porque... Porque é pra te trabalhar com TI, Também. Eu sempre falo, cara, a gente tem que pensar que tudo que acontece tem um lado bom, né, cara? É pra ir pra TI. Não, e apesar que quando eu entrei para trabalhar nessa parte de almoxarifado, eu busquei já ali, mas com a cabeça já pensando em conseguir uma vaga já no setor da TI. E por que tu queria o TI? Porque, primeiramente, eu queria muito trabalhar com computador. Tá. E nisso, eu acabei lá em casa tendo que arrumar um aparelho eletrônico, e dali que quando eu consegui consertar ele, me veio aquela paixão pela tecnologia. Entendi. Então, daí com isso, eu fui no Google e botei, escrevi faculdade para trabalhar com computador. Apareceu o DECAR lá, ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Daí eu falei, vamos nessa. Aí eu comecei a ir atrás, e de repente, assim, apareceu assim, que lá onde eles construíam software, construíam sistemas, websites, e depois ali que eles implementavam no servidor. Tu chegou a começar a fazer a faculdade? Sim. Quanto tempo tu fez faculdade? Fiz desde 2022. Fez quantos semestres, assim, uns 4 semestres? Não, esse já seria meu 7º ou 8º. E desde o começo que tu foi fazendo a faculdade, tu já tentou procurar um estágio, uma coisa assim na área de TI? Sim. E tu conseguia, pelo menos, os caras te chamarem pra entrevista? Eu fiz só uma entrevista. E quantos currículos tu mandou, mais ou menos, assim? Alguns. 20, 30? Perdi até as contas, de tanto. Os caras não te chamavam nem pra entrevista? Exatamente. Olha que interessante isso. Eu já passei por isso aí. Tanto que eu fiquei, se eu não me engano, o ano de 2023 inteiro, sem trabalhar, só largando currículo para TI. E fazendo a faculdade. E não, sem chance, não consegui. Bom, gosto de casos assim, porque a gente vai conectar, vou falar um pouco da minha história ali, vocês vão ver como é que a gente pode fazer para resolver esse problema. E tu, Henrique? Fala um pouco para nós aí. O Henrique é o cara mais novo aqui, né? Tá na vantagem, né, cara? O cara mais novo já tem mais tempo para aprender. É um prazer, me chamo Henrique, tenho 19 anos, sou conferente e... O que tu faz lá na conferência? Eu confiro cargas. Vem cargas de supermercados para nós e eu confiro todas as cargas. Entendi. Então hoje tu trabalha nessa transportadora e aí o pessoal chega com carga lá e tu faz aquela conferência se a carga tá certa, se a nota tá certa e tudo mais. E tu já teve algum contato com TI, assim? Só estudando por fora. É? Estudando por fora, assim, de trabalho eu nunca tive nada. Cuida só que tá batendo tua cadeira na mesa. E fala pra nós aí que você tem hoje um amigo que trabalha com TI, né? Que trabalha comigo, inclusive, meu xará. Inclusive, aquele guri é bom, amigo, cara. Né? A gente se criou junto, bem dizer, esse é meu irmão. E ele me apresentou a área de TI. Ele que te mostrou, vem trabalhar com TI, é uma área legal e tal. Me apresentou a área de TI, me disse o que eles faziam na empresa, né? O que vocês fazem. E daí eu entrei pesquisei e entrei pro front-end, desenvolvimento. Tá, foi tentar a primeira área de desenvolvimento ali. Fiz cursos, bastante cursos, projetos, assim, tem GitHub, bastante coisa assim já. Depois fui pesquisando mais e acabei que eu encontrei a cibersegurança. Entendi. Mas desenvolvido por vulnerabilidade de empresa, né? Sim, a cibersegurança, na verdade, ela é hoje uma área que a base dela é a infraestrutura de TI e o desenvolvimento de software. O cara que ele é especialista em cibersegurança, ele entende de desenvolvimento, de programação, de código
e ele entende de toda a parte de redes, de servidores, de firewall, de como tudo funciona, né? Hoje a área, tu tem que ter um conhecimento bem amplo de tudo na TI para te poder estar lá na cibersegurança. A gente vai falar sobre isso também em alguns capítulos, eu vou explicar para vocês. Inclusive, se eu não me engano, eu sigo dois caras que eles são hackers, só que eles são os famosos hacker ético, Tá? que eles mesmos, eles fazem até, tipo, vídeos e aulas ao vivo, assim, eles ali ao vivo hackeando, às vezes, uma empresa ou um posto de Mostrando. gasolina. Eles mostram, tipo, detalhadamente. Sabia que o meu sonho era ser hacker? Ah, é? Sério? E conseguiu? Não. Faz parte. Mas, na verdade, começou com a brincadeira, porque quando eu vim morar em Caxias e fazer faculdade, eu dividi o apartamento com 2 amigos meus. Sim. E aí eu comecei a fazer a faculdade de ciência da computação e ficava muito no computador ali, né? E na parte de algoritmos ali e tal, era a parte da programação no início. E meus amigos ficavam dizendo, o sonho de Felipe é ser hacker, o sonho de Felipe é ser hacker. Até que eu fui lá e fiz um site lá que chamava Invasão Hacker. Quando o cara entrava no site lá, ele pegava e lia todas as pastas do C da máquina, do disco C, e aí tinha assim, aqui estão os arquivos do seu computador. E aí mostrava lá, C, as pastinhas e tal. Eles meio que davam um print assim, né? E aí eu dizia, olha, eu já tô hackeando os caras. Mas tudo começa com uma ideia, né, cara? Claro. Vai indo. Mas Que beleza. loucura. Então me diz uma coisa aí, Gabriel. Por que tu quer ir trabalhar na TI? Cara, eu quero ir trabalhar na TI justamente porque hoje, no local que eu tô, eu não tô feliz. Não tô feliz, não é uma coisa que eu realmente gosto, uma coisa que eu realmente almejo, sabe? É uma área que, a TI em si é uma área que me prende muito. Tanto quanto conhecimento, quanto coisas novas que vêm, isso me puxa muito, sabe? Entendi. É por isso que eu quero entrar na área de TI. E quando vocês pensam na área de TI, assim, o Henrique já até falou ali, né, da parte da cibersegurança, tu começou a faculdade ali com a parte do desenvolvimento de software, que foi a faculdade que tu encontrou, mas tu pensa em qual parte da área de TI? Essa parte da infraestrutura, essa parte do desenvolvimento de Mais software? parte de infraestrutura. Da Eu infraestrutura. acho que eu me encaixo mais nessa parte mesmo. Entendi. Por eu gostar muito de desmontar, instalar software, essas Isso é coisas, importante. eu acredito que seja da infraestrutura. Entendi. Sabem que quando eu comecei a minha história na TI, até falando um pouco para o pessoal me conhecer melhor, eu comecei lá em 99 como estagiário de uma delegacia de polícia, uma que não lidava com bandido, era uma delegacia de polícia de serviço administrativo. Então ela cuidava lá de 15 delegacias de polícia nessa parte de fornecimento de material, na época ainda de papel, tinha 2 computadores na delegacia, então ela providenciava lá toda a parte de distribuição de suprimentos para as delegacias, né? Ela era uma delegacia regional. E aí eu comecei a fazer esse estágio lá para digitar texto. Então eu pegava um laudo que vinha do médico lá, de um exame que ele fazia, e eu digitava no computador. Que na época até era um editor chamado WordStars. Só os caras que têm mais de 40 anos devem conhecer esse WordStars aí. Não faço ideia. Não tinha mouse, era tudo no teclado. Não tinha mouse. Não tinha mouse, era tela preta, tudo no teclado. Nossa. E aí chegou um computador que tinha o Windows 95. Aí eu peguei o Windows 95, fui lá, tinha feito um cursinho de Word, comecei a aprimorar os laudos que tu dava o tab e já caía bem certinho na data, implementava o número de ofício automático e ainda. E aí quando deu o bug do Millennium, que tipo assim, o desespero, que meu Deus, os computadores vão enlouquecer, vão dominar o mundo, vão pirar porque vai virar pro 00 e tal. Veio uns caras de Porto Alegre, isso era lá em Lagoa Vermelha, na cidade que eu sou natural, e ensinaram um procedimento que nós ia com disquete. Já viu com disquete? Não. Nunca viu disquete? Nunca. Nossa! Sabe o que é um disquete? Seria um disco de... Era um coisinha assim, de plástico assim, ó, carregava Acho que era- 1.44 megabytes. Era o pendrive da gurizada. Sim, acho que ele é tipo um negocinho quadrado, né? Pequenininho. se eu Isso, não com me um engano. metalzinho ali, Aham. botava. Era o pendrive. Isso, era o pai do pendrive. Né? Tinha o disquete mais velho ainda, que era um grandão assim, que não carregava nem 1 mega. Tá, esse daí eu não sei. E aí tinha o disquete menorzinho, que era o mais prático assim, que era 1.44 mega. A instalação do Windows 98, por exemplo, era tipo 32 disquetes. Nossa. A gente até tem no escritório, uma hora eu mostro pra vocês lá, o Marcelo tem um kit original na caixinha Ah, de que instalação do massa. Windows 98. Ah, Foi em Nunca aberto. mais também, né? Só que tu tava às vezes no disquete 18 lá, dava pau e parava, né? Mas daí voltando, eu comecei a fazer daí então esse trabalho de digitação de laudo e veio o pessoal lá, ó, vamos fazer o negócio do bug do Millennium. E aí tinha um procedimento que tu tinha em cada computador executar. E aí eu disse, não, deixa que eu faço. Ali que eu despertei meu interesse também. Porque eu queria saber como é que funcionava aquilo, me despertou aquele interesse,
como assim a máquina vai enlouquecer no milênio e tal? E aí vi um programa que mexia, atualizava ela e tal. E aí ali que eu virei o cara da época que não era nem TI, que era processamento de dados. Que era o setor da polícia, era o processamento de dados, que depois virou TI, tecnologia de informação. Sim, sim. Então, eu fui em todas as delegacias lá, já tive uma experiência legal, porque conheci 14 cidades, e aí é um ponto que eu falo da TI. A TI, ela pode abrir muitas portas, diferente de um serviço que nem lá, tá lá trabalhando na indústria, tá fazendo todo dia a mesma coisa. Eu andei de avião a primeira vez por causa da TI, porque eu fui fazer um trabalho num cliente lá em São Paulo. Então, eu fui conhecer essas cidades na época por causa da TI também. Botar o disquetezinho lá e fazer o negócio do bug do milênio. Aí, a partir daquele momento, começou a chegar mais o computador na delegacia, começou a ter internet. Aí eu comecei a querer arrumar os computadores. Não tinha quem arrumava. E aí também. Ia lá, ligava para um amigo meu que sabia algumas coisas. Como é que faz? Faça isso. Ia lá e consertava. E aí, naquele momento, eu devia ter uns 16 anos mais ou menos. Eu pensei e disse, cara, eu quero trabalhar com... Era informática na época, né? E aí vi os caras que tinham aquelas lojinhas que vendiam lá os computadores montados, traziam do Paraguai. E eu queria fazer aquilo ali. Aí eu entendi que para poder ter acesso ao estudo ali, à faculdade, né? Porque hoje está muito mais fácil a gente adquirir conhecimento sem ir para a faculdade, né? E lá atrás não tinha. O caminho era a faculdade. Então eu tinha que sair da minha cidade. Aí eu pensei, bom, quero fazer um curso que seja o mais pica, assim, o mais top das galáxias da TI. Aí eu fiz uma baita... Vamos dizer, não vou usar uma palavra aqui, mas fiz uma escolha que ainda bem que deu errado. Eu queria fazer faculdade federal. Botei na cabeça, eu quero fazer faculdade federal em Santa Maria. Porque meus amigos na época queriam fazer medicina e queriam fazer tudo em Santa Maria. E aí eu dei azar, mas na verdade eu vejo que foi muita sorte, porque eu perdi o segundo dia de prova, porque faltou luz e o despertador, que na época não era nem celular, tu que é mais, não tinha nem nascido ainda, era um despertador que ia na tomada, e daí despertava, faltou luz, não despertou, e aí quando eu saí atrasado, um carro meio que me atropelou na esquina, assim. Nossa! Passou por cima dos meus pés. Aí, não cara, peguei e liguei pra minha mãe do orelhão lá, disse, vou embora, não quero mais essa cidade aqui e tal, e aí vim parar em Caxias. Aí minha mãe disse, não, então tu vai pra Caxias fazer faculdade, foi onde eu passei também. Então essa é outra ponta também. Eu não era o cara mais nerd do colégio. Mas quando eu decidi que eu queria trabalhar com TI, eu peguei e virei o cara mais estudioso. Então às vezes as pessoas pensam, mas eu não sou o cara mais inteligente, e a TI é pros inteligentes, é pros nerds. Mas se tu gostar daquilo que tu tá fazendo, tu vai estudar muito e tu vai virar um cara bom naquilo. Então eu vim pra cá, comecei a fazer faculdade, e a primeira coisa é, preciso de um emprego. Né? Vim fazer a faculdade, uma faculdade particular, fazia o mínimo de cadeiras. Meus pais, eu venho numa família também classe média, assim, não tinha muita condição, então dividia apartamento com outros dois amigos, esses que brincavam até que eu queria ser hacker. E para mim foi uma experiência de vida assim gigantesca, porque eu também era um cara tímido, eu até brinco que eu chegava na parada de ônibus ali e eu tinha medo de pedir informação do ônibus que eu pegava pela faculdade. Só que daí, cara, tem que se virar, né? Vai lá. Tem que dar um jeito. E aí cheguei lá no primeiro dia que tinha cadeira de... como é que era, hein? Informática básica. Aqui eu vou aprender essa coisa de redes, servidores e tal. Já passei por isso. Não aprendi nada, né, cara? Aí eu comecei, não, mas tem uma coisa errada isso aqui. Aí passei o primeiro semestre, trabalhei no laboratório de informática da UX lá. O pessoal chamava que era escravo. Eu ganhava R$80 por mês. Nossa. Tá, isso há 2001. Mas igual. Mas tipo, sei lá, não sei o cálculo, mas se fosse R$300 hoje por mês. E tava ali, mas eu grudava nos caras, eu queria aprender. Aí eu sempre digo que as experiências ruins que a gente comentou ali, elas sempre vão nos levar para uma coisa boa. Porque eu trabalhei nesse laboratório lá por 6 meses. E aí eu conheci um cara que ele pegou e me disse assim um dia, olha só, vou começar um curso aqui, que é um curso de especialização em redes. É o Cisco CCNA. Ele é um curso, a Cisco Networks, para quem não conhece, é uma empresa líder mundial em equipamentos de rede, suítes e tal. E eles têm esse curso que prepara o profissional para ele poder trabalhar com os equipamentos deles. E no final, tu pode fazer uma prova de certificação, que é um dos caminhos também da gente botar potência no nosso currículo ali, na nossa carreira. E aí tu acaba sendo um profissional muito diferenciado no mercado. E aí eu fui lá, tranquei uma cadeira e entrei nesse curso da Cisco.
E aí ali que eu enxerguei a parte de redes que eu esperava encontrar na faculdade. Por isso que eu falo hoje, venho falando no meu Instagram e não tenho nem vergonha de dizer assim, ó, e tem uma base muito boa nisso, porque eu passei por 4 cursos de TI diferentes, procurando o que eu não achei e que eu fui achar só no curso da Cisco. Então, quando eu entrei lá e comecei a ver toda essa parte de redes, de configuração de roteadores e tal, eu pensei, cara, é isso aqui que eu quero fazer. Não quero a parte da programação, que na época o Ciência da Computação estava tentando me ensinar lá e tal, e eu ia bem nos algoritmos até. Eu quero fazer isso aqui. E aí, por causa desse curso, eu consegui daí um estágio. Aí eu consegui um estágio na RGE, que daí eu já dobrei meu salário. E ali eu tive já um gatilho que foi o seguinte, foi um gatilho que assim, ó, eu adquiro um conhecimento que umas pessoas não têm, eu consigo um emprego num lugar porque eu sou diferente dos outros. Eu me lembro até hoje do cara que estava lá na entrevista, que fez a entrevista antes do que eu. E aí o cara foi lá e me escolheu, porque ele disse assim, cara, eu vi que tu tá fazendo esse curso da Cisco aí, achei interessante. E aí o cara que era meu sócio, meu chefe, foi fazer o curso também. Então ali eu já consegui, primeiro, um estágio que me dava o dobro do que eu ganhava lá no escravo do laboratório de informática lá. E aí foi legal porque mesmo lá, fiquei 2 anos de estágio, pedia para os caras me contratar, os caras não queriam me contratar, me enrolavam, porque tudo era meio que centralizado em Porto Alegre. Eu tive mais um outro aprendizado que aquele ali acelerou ainda mais, que era, eu pegava e fazia manutenção nos computadores dos funcionários da RGE. Então os caras sabiam que eu era da TI, já me conheciam, porque o cara da TI ele anda dentro da empresa inteira, né? Literalmente. Todo mundo conhece ele. E aí os caras começaram a dizer, cara, vou comprar um computador novo, na época que ainda iam pro Paraguai buscar, tu instala o Windows pra mim e tal, não, instalo e tal. O cara, agora botei uma DSL. Tu não chegou a pegar a linha de escada, né? Não. Tenho ideia. Cara, a linha de escada, nós entrávamos na internet de madrugada. A melhor parte era... era... pagava o pulso no telefone. E tu sabia também quando alguém ia lhe ligar. E aí... comecei a fazer um monte de serviço para os funcionários da empresa. Então ali eu vi um outro estalo que é importante. A TI, além dela permitir tu começar a trabalhar antes de tu estar fazendo a faculdade, ou no meu caso eu estava fazendo a faculdade, mas não foi a faculdade que me abriu o estágio, foi esse curso da Cisco que abriu o estágio, ela também permite tu estar executando aquilo ali. Porque hoje um médico que ele está fazendo lá, ele nem é médico ainda, ele está fazendo a medicina, ou um advogado, está lá estudando direito, ele não pode trabalhar naquilo. No máximo ele vai conseguir algum estágio. Mas eu já tinha o estágio também e ainda conseguia fazer o extra. Que eu fazia aquilo ali, que os caras, em vez de levar numa loja lá e fazer uma formatação, eles pediam para mim. Eu fazia 20 formatação por dia lá já dentro da empresa. Então, eu ia lá toda noite na casa de um. Formatava um computador. Final de semana eu fazia meia dúzia de computador. Ia na casa dos caras fazer. Eu também não tinha nem estrutura em casa, né? Não tinha o mínimo lá para fazer. E aí chegou um ponto que eu ganhava mais dinheiro fazendo os bicos, esses extra, do que o estágio que eu tinha. E ali eu comecei a entrar um gatilho. Eu disse, cara, então, quanto mais eu vou aprendendo de coisas que eu vou fazendo, mais dinheiro vai entrando no bolso. Eu não preciso ficar parado esperando. Exatamente. Olha só a maravilha que é o mercado de TI. Ele vai abrindo portas para me fazer várias coisas. Então, o próprio cara hoje que ele trabalha com desenvolvimento de software, ele pode trabalhar com uma empresa ali, como o CLT, se ele quiser, e ele pode estar fazendo um trabalho de freelance e botando lá num site como o Workana lá, que os caras contratam ele para ele fazer um projeto. Ele faz de noite, faz no final de semana, isso nem vai atrapalhar com o trabalho dele dentro da empresa. E a parte da infraestrutura é a mesma coisa. Então, eu gosto muito da TI, eu falo muito com esse entusiasmo, assim, né? E estou fazendo esse movimento para trazer os jovens, para abrir a mente dos jovens que nem sabem que podem trabalhar com TI, porque eu digo que ela é uma área muito abundante. Uhum. Então, a gente, além de conseguir um emprego que a gente pode ir crescendo e melhorando o salário e não fica lá estagnado, a gente consegue também ir agregando vários outros extras, outros serviços e fazendo isso, né? Há quanto tempo tu tá na indústria lá? Nossa, desde os meus 18 anos. E o quanto cresceu em porcentagem o teu salário, assim? Mas não fugiu. Dobrou? Não fugiu muito. Dos 18 aos... até os 23. 23. Tipo, em 5 anos não dobrou o salário. Sempre a mesma base. Sempre a mesma base. Só pega o dissídio ali e vai aumentando. Pega o dissídio, nem dá pra contar com o aumento. Sim, porque dá menos que a inflação, né? Tá louco. Mas esse é o ponto. A parte da TI, ela vai permitindo a gente fazer essa escalada. Porque hoje, no meu escritório, por exemplo, como é que funciona? O técnico, ele começa lá com um conhecimento bem básico, ele vai começar na bancada.
E aí ele começa na bancada fazendo essa parte de formatação do computador, vai configurar lá o perfil do usuário, vai configurar o e-mail, o sistema, vai fazer esse trabalho sem atender o usuário no helpdesk, né? Ele vai trabalhar nessa parte da bancada. A partir do momento que ele está bom na bancada, ele já pode migrar para a parte do suporte. Então hoje a gente tem um estagiário que ele trabalha na bancada, ele terminou o colégio agora no final do ano, ele já vai ser contratado em janeiro, e do salário que ele ganha de estágio para o que ele vai ganhar agora na carteira, com mais os benefícios, vai dar 3 vezes mais do que ele ganha de estágio 6 horas para trabalhar na carteira 8 horas. Imagina só uma então coisa ele fez um boa estágio de 1 ano com nós, ele não está como funcionário porque ele estava no colégio de manhã ainda e não tinha possibilidade de trabalhar o turno inteiro. Agora que ele acabou o colégio, porque se ele tivesse já há 6 meses atrás, ele já estava há 6 meses atrás já como funcionário. Ele vai passar, ele vai triplicar o salário dele. E aí ele vai para o helpdesk. E aí no helpdesk é aquele atendimento que a gente faz atendendo o usuário. Então ali a gente tem aquele conhecimento mais de resolução de problema em impressora, programas para acessar um site, certificado digital, vai também mexer nessa parte da formatação, e aí ele vai expandindo, ele vai mexendo já no antivírus corporativo, ele vai mexendo num equipamento já de cibersegurança que é um firewall, ele já vai aprendendo a fazer uma regra para liberar um site para o cara lá que está bloqueando, ou bloquear um site que a empresa quer que o cara não acesse, ele vai aprender a mexer na ferramenta de backup, ele vai aprender a mexer no servidor lá para bloquear um usuário ou renomear um usuário ou trocar uma senha, vai aprender a mexer em serviço de nuvem, tipo Microsoft 365, a gente trabalha muito, SharePoint, ele vai abrindo um leque gigante de conhecimento trabalhando no suporte. Isso é uma das coisas que eu também quero aprender na TI, tipo, eu não quero só ser aquele desenvolvedor de software, sabe, eu quero também aprender assim, tipo, também sobre fazer o backup, instalar, desinstalar, consertar computador, esses negócios, sabe? Tudo isso aí eu também Isso é muito importante porque o que acontece? Normalmente o cara que escolhe o desenvolvimento de software, ele não quer nem saber da infraestrutura. Só que o que acontece? O software ele roda onde? Ele roda numa infraestrutura. Seja no servidor que está dentro da empresa, ou seja, num servidor na nuvem. O que é a nuvem? É uma infraestrutura. Então, só que eu não sei onde é que ela está lá no data center. Então, hoje um desenvolvedor que ele entenda o intermediário, não precisa nem ser o avançado, de redes, de Windows Server, de Linux, cara, ele se vira assim, ó, muito mais do que os outros. A gente pega casos todo dia, que o cara vai lá e abre um chamado, porque eu tô com problema no sistema, o problema é... Ele não tem, às vezes, nem noção do que ele tá falando, tá dizendo que o problema é o firewall, nem passa pelo firewall para acessar o sistema. Então, se o cara consegue aprender a infraestrutura e ele quer ser um desenvolvedor de software, ele começando na infraestrutura, ele vai ter uma mente muito mais completa para ser um bom desenvolvedor, inclusive para desenvolver a aplicação de uma forma mais segura e até que ela use menos recursos, que ela seja mais rápida. Então, por isso que eu digo, mesmo você que está nos assistindo aí, que daqui a pouco vai olhar, eu quero ser o nerd da computação, eu quero ser o cara do desenvolvimento de software. Aprenda a infraestrutura primeiro. Aprenda a infraestrutura, mesmo que tu vá para o desenvolvimento de software, porque ali ela vai te abrir portas. Então, eu bato bastante nessa parte do conhecimento, né? E esse curso da Cisco, até voltando rapidamente para a minha história ali, ele me abriu mais 2 portas. Porque depois que eu fiz o estágio, os caras não queriam me contratar, eu comecei a procurar emprego. Eu queria trabalhar com carteira assinada. Eu tinha o sonho de todo jovem com 18 anos, né? Trabalhar para fazer o quê? Ganhar dinheiro. E para fazer o quê com o dinheiro? Comprar um carro, rebaixar. Mentalidade de rebaixar. Não consegui passar. Bom, passou já o rebaixar, né? Mas foi essa. E aí, cara, eu queria muito, porque eu vim morar em Caxias, eu não tinha amigo, eu não tinha grana, não podia ir nos lugares, eu queria ter um carro para ir em algum lugar. Pra fazer um passeio. Vocês conheciam uma gatinha, não podia nem convidar pra sair, porque levava pra andar de ônibus comigo, né, cara? Tem que ser muito parceira, né? E aí eu peguei e comecei a mandar uns currículos lá, e aí um cara me chamou pra entrevista, e ele me disse bem assim, a gente não tem vaga aberta aqui na empresa. Mas tu tá fazendo um curso da Cisco, que eu tenho 12 caras aqui dentro, e nenhum sabe mexer nisso. Então assim, ó, eu vou dar um jeito de catar uma vaga aqui dentro para ti, posso te pagar um mínimo aqui, que era tipo um pouco mais do que eu ganhava no estágio, mas já na carteira, e nós vamos te contratar só por causa desse teu curso da Cisco. Hein? Olha aí, ó. E aí, cara, aquilo ali, mais um estalo assim, pá, é o conhecimento. Né? Tipo, meio que expandiu os horizontes. Aí eu entrei lá, e aí o que acontecia? Era uma empresa que ela é muito similar à empresa que eu tenho hoje. Ela é uma empresa que ela prestava serviço de suporte, de TI, de cibersegurança e tal,
para outras empresas. Então, eles atendiam grandes clientes lá, mexiam com ferramentas bem sofisticadas, né? Na época ainda se tinha muita coisa ainda, servidor de e-mail era dentro das empresas, não era em nuvem, site ficava hospedado dentro das empresas, não era em nuvem. Então, nós chegávamos às vezes numa infraestrutura lá, o cara tinha 20, 25 servidores, assim. Não era que nem hoje lá, lá tem 2, 3 servidores, era muito mais coisa dentro das empresas, né? E essa empresa só fazia isso, bem o que a gente faz hoje, essa parte de suporte à infraestrutura. E aí ali eu comecei a olhar que eu não sabia nada. Os caras manjavam de Linux, faziam servidor de e-mail, faziam Windows Server, SQL, Firewall. E aí eu comecei para ajudar um cara lá a dar suporte num servidor de e-mail. Só que o que eu fazia? E isso é uma coisa assim, ó, isso peguem para a vida de vocês. Seja o cara curioso e seja o mala. Em que sentido ser o mala? Encosta nos caras que sabem mais do que tu. Pergunta pede. tudo. Pergunta tudo. Seja legal com os caras e pergunta, os caras vão te ensinar. Então, o que eu fazia? Eu chegava para um cara lá, tu era um especialista em Linux. Aí eu chegava e dizia assim, ó, meu, eu tô aprendendo aqui que eu instalo o antivírus que vai rodar em cima do teu Linux, aí, do teu servidor de e-mail, né? Sim. Então, nós vamos instalar o cliente lá, a gente tem que ir junto, tu instala o Linux, instala o e-mail, e eu instalo o antivírus. É isso aí, é isso aí. E se tu me ensinar a fazer o servidor de e-mail, daí tu não precisa ir junto. Eu vou lá e faço sozinho. E aí eu fui. Aí o cara me ensinou. Aí eu já me virava. Aí eu cheguei no cara do Windows lá. Pô, cara, se tu me ensinar, daí tu não precisa ir junto. E fui indo. Eu passei 1 ano nessa empresa, cara. Foi um aprendizado assim, ó. Gigantesco. Não existe curso que ensine isso. Mas por quê? Porque eu levantei a minha bunda da cadeira e sentei do lado dos caras e peguei e fiz uma coisa muito simples. Me ensina isso aí que tu faz. Me mostra o que tu tá fazendo. Buscou aprender. Não te importa de quando tu for instalar ali, eu sentado do teu lado, e tu só me explica por que tu tá instalando e tal. Cara, eu era legal com os caras, assim, não era chato também de ficar buzinando nos ouvidos deles, né? Mas os caras foram me ensinando, cara. E me ensinavam muita coisa. Tanto é que nesse processo, eu participei de uma Olimpíada de Conhecimento do Senai, onde eu fiquei em 3º lugar na etapa nacional. Era um curso que daí o curso da Cisco, que era dentro do Senai, permitia, como sendo aluno do Senai, participar dessa Olimpíada, que era um curso de redes e montagem e manutenção de computadores. Aí eu fiquei campeão no Rio Grande do Sul e fiquei em 3º na etapa nacional. Depois do curso da Olimpíada, que eu estava nessa empresa fazia 1 ano, o Senai foi lá um dia, ó, nós queria conversar contigo aí, Felipe, e tal, não sei o quê. Me chamaram e disseram assim, ó, nós queríamos que você viesse trabalhar aqui no Senai. Eu disse, como assim? Não, eles vão abrir uma área aqui, né, uma vaga na TI, e a gente quer que você venha trabalhar aqui. Então, olha só, de novo, o conhecimento diferenciado. Então, tipo assim, de inúmeros alunos que tinham do Senai no Brasil inteiro, eu fiquei em 3º lugar na categoria de redes na Olimpíada Nacional. Aí o Senai viu que eu era um cara que gostava de estudar, que ia atrás, ó, nós vamos abrir uma vaga aqui, nós queremos que você venha trabalhar. Você é o nosso aluno da Olimpíada. A gente quer que você venha trabalhar aqui. Aí eu saí da empresa, fui pro Senai. E quando eu saí, o cara que era meu chefe na empresa disse assim, vou perder o meu Coringa. Eu disse, por que Coringa? Por causa que assim, ó, qualquer serviço que eu pedir aqui, tu não é o especialista, mas tu sabe fazer. Porque tu vai ali, se interessa e tu pede pros caras, tu pede ajuda, tu pede pros caras te ensinar e tu mexe em qualquer coisa. Então isso é muito importante também, sabe? A gente correr atrás das coisas e não ficar sentado esperando. Eu falo todo dia pros guris que trabalham comigo ali. Vocês têm um cara do lado de vocês que sabem mais do que vocês. Pergunte, peçam. Se o cara vai fazer uma coisa que eu passo para ele instalar um servidor, diz pro cara, ó, deixa eu sentar do teu lado e ver como é que tu faz e tal. No próximo eu quero eu fazer e tu me ajuda. É assim que a gente vai aumentando o conhecimento. Então, é bem importante. Eu achei legal compartilhar essa parte da história, porque foi sempre nesses saltos de conhecimento que as portas foram se abrindo. E eu me tornei empresário porque um cara me conheceu através de um outro cara que trabalhou comigo nessa RGE lá. Ele precisava fazer um firewall. E aí o cara disse, não, o Felipe sabe, ele trabalhou numa empresa lá, ele sabe fazer, não sei o que e tal. Aí eu fui fazer um extra do Senai, né, fora do horário e tal. E aí eu olhei pro cara e disse, meu, tá meio errado as coisas que tu fez aqui, dá pra corrigir isso aqui, aquele outro e tal. Cara, então faz um serviço comigo aí. Passei uns 3, 4 meses fazendo uns serviços extra pra ele, até que o cara um dia bateu lá na porta do Senai e disse, vim falar contigo, não sei o quê. Quero que seja meu sócio. Eu disse, como assim? Não, quero que seja meu sócio, tal. Tem empresa que é só a manutenção, quero expandir pra essa parte de servidor, quero que seja meu sócio. Então, de novo, o cara veio atrás de mim. Mas por quê? Porque eu tinha algo diferente para entregar. Então, esse é o lance. Entrar na faculdade, ficar ali esperando... Cara, quantos caras tem na faculdade? 30 iguais. Não vai mudar a vida de vocês. Ou ir lá só fazer um curso e não seguir adiante, não vai mudar a vida de vocês. É sempre buscar esse diferencial.
No plano que eu vou montar para vocês, que a gente vai estar executando, explicando melhor ele aqui no capítulo 2, que vai ser na próxima gravação, eu vou estar mostrando para vocês caminhos para vocês aprenderem de forma gratuita e cursos que precisam ser comprados. Só que qual que é o diferencial de hoje para quando eu estava lá atrás aprendendo as coisas? Quando eu estava aprendendo, por exemplo, um servidor de e-mail, eu tinha um livro lá que dizia que era a Bíblia do Lotus Domino, em inglês, e aí eu não falava inglês, tinha um dicionário do lado, tinha que ler o livro e ir fazendo. Hoje tu vai lá no YouTube e tu bota como instalar um Windows Server e criar um Active Directory. Faz um teste aí, você que está nos assistindo aí, se tu nunca instalou um servidor, bota no YouTube lá. Como instalar o Windows Server e criar um Active Directory. Tem um vídeo de um cara ensinando, de um milhão de caras ensinando passo a passo de como é que tu faz a instalação do servidor, cria o Active Directory, faz as configurações. Tu não precisa mais nem ir atrás do livro. Aí, durante essa minha jornada, veio o YouTube. Cara, eu achei o máximo. Agora veio o YouTube, agora estamos ricos, né? Porque vou lá e olho pro negócio ali, ele faz. Gastei muito tempo, assim, às vezes, para resolver um problema, também procurando em fórum, em blog, procurando muita coisa em inglês para conseguir resolver problema. E aí, hoje, o que a gente tem hoje? A gente tem o ChatGPT, que é um cara mais inteligente que o ChatGPT. A primeira vez que eu mexi no ChatGPT, os guri começaram a usar no escritório ali, daí pedindo para assinar, a gente assinou e tal. E aí eu comecei a mexer e foi olhando, daí uma hora eu disse assim, não pode ser que ele faça tudo isso aqui. Faz. Tá, então pergunta tal coisa, tal. Pergunta o procedimento de fazer tal coisa aí. Pergunta como é que faz tal coisa. Cara, ele ia mostrando, ele puxou, eu tinha um procedimento lá de configurar a replicação em servidores. Ele mostrou uma forma mais completa daquela que eu tinha, que eu fazia já anos. E aí eu disse pra eles, vocês não estão entendendo deles. Tá, mas por que tu tá tão empolgado? Eu disse, cara, que vocês não estão entendendo quanto tempo eu já dediquei em livro, em fórum, em blog, em vídeo no YouTube, e agora a gente vem aqui no ChatGPT e pede para ele, e ele vai ali e nos dá a fórmula de como fazer. E se tu ainda tem dúvida, tu, revisa para mim e vê tal coisa, porque a gente não vai cegamente também, né? Mas hoje tem uma forma de aprendizado que eu estou chamando de aprendizado por IA. E aí é o meu próximo objetivo do que eu quero fazer, e por isso que está aqui o Instituto TI de Sucesso. Eu criei o TI de Sucesso primeiramente porque eu vejo que existe uma dificuldade dos jovens, e vocês são a prova disso, né? De conseguir entrar no mercado de TI. Segundo, a gente tem um problema gigantesco das empresas de TI, tanto de infraestrutura quanto de desenvolvimento de software, que não conseguem contratar bons profissionais. Para vocês terem ideia, a minha empresa cresce todos os anos e ela só não cresce mais, com mais força no comercial, por causa que a gente não consegue bons técnicos. Então, eu não posso pegar 5 clientes no mês. A gente pega um cliente, começa a atender ele, organiza, resolve. Aí ele é um cliente que vai ser atendido todo mês, passa para a equipe, vê como é que está a gestão dos chamados, se não cria um tumulto. Beleza, vamos pegar o próximo. Aí contrata um profissional, treina, vai. Então é um processo muito lento. E aí eu decidi, olhando que no mercado de TI tem uma falta gigantesca de profissionais, sim, eu preciso criar um instituto que é justamente para ensinar esses jovens. Até porque eu também já fui professor. Esse curso da Cisco CCNA, que eu fui trabalhar no Senai, eu virei depois instrutor dele. Então, também, de novo, o cara que era instrutor foi trabalhar numa faculdade, eu estava lá, que eu era o TI, já tinha feito o curso, já tinha passado na prova da certificação, virei o instrutor, aumentei de novo meu salário. Daí depois que eu virei empresário, fiquei até um tempo com empresa e dando aula de noite. Então, eu também sempre gostei dessa parte de dar aula, né? E aí, o meu objetivo no TI de Sucesso é muito simples. Trazer jovens que nem sabem que podem trabalhar com TI para dentro da área de TI, principalmente para infraestrutura, que é muito mais fácil que o desenvolvimento de software. O desenvolvedor, ele tem que ter um pouco de habilidade em lógica, ele tem que ser um pouco nerd, mas a parte da infraestrutura, o cara tem que ser estudioso e esforçado. Ele não precisa ter um QI diferenciado. Eu não era o melhor aluno da minha sala. Eu era o cara da galera do fundão, do agito, da bagunça. E eu vejo que eu consegui, graças a TI, construir hoje uma vida que, cara, quando eu entrei na TI, eu entrei pela paixão também, da curiosidade, de saber, de consertar, de querer ser hacker. Não era porque eu queria um mega salário, senão eu teria ido fazer medicina, que nem os meus colegas lá que queriam fazer medicina e nenhum conseguiu. E hoje, 42 anos eu tenho, então 24 anos depois que eu resolvi, na verdade comecei com 16, então 26 anos depois,
eu tenho hoje um padrão de vida financeira que nem um médico. Então não é de um dia para outro. Tô com os cabelos já grisalhos. Meu sócio tá mais branco que eu ainda. Então é uma construção, cara. Então, assim, me diga uma área que você consegue ir crescendo dentro dela na velocidade que só depende de ti. Olha o lance. Só depende de ti. Então, eu poderia ter ido mais devagar e aprendido mais devagar, ou que nem quando eu tava lá com a faca nos dentes, né, cara, eu pisei fundo no acelerador. Eu chegava na empresa, eu era o primeiro cara que chegava lá, os caras chegavam, já estavam estudando, porque daí tinha uns servidores que eu queria fazer teste e tal, e eu, às vezes, eu ficava lá até 9, 10 horas da noite, porque eu morava sozinho, não tinha o que fazer, né, não tinha amigo, não tinha nem namorada, nada. E aí eu dizia pros caras, posso ficar de noite aí fazendo os testes, instalando coisa? Pode. Cara, eu devorava. Na época que eu passei lá no Senai também na Olimpíada, final de semana, sábado, domingo, passei tipo assim uns 4, 5 anos estudando tudo que dava. E isso foi abrindo muita porta para mim. E aí depois, quando eu comecei com a empresa, eu tinha todo o conhecimento para sair vendendo aquilo para os clientes. Então eu vejo que a área de TI, eu digo que vocês, até brinquei que tu tá na vantagem porque tu é o mais novo, porque tu tá recebendo informações que eu gostaria de ter recebido isso quando eu estava lá com os meus 18 anos. Teria me facilitado a vida e esse é o objetivo da mentoria. É eu passar para vocês um caminho mais certeiro. Eu pegar a minha história daquilo que eu errei, daquilo que eu acertei, daquilo que eu vi que funcionou, daquilo que eu vi que não funcionou e dizendo para vocês, ó, nós vamos aprender isso aqui de graça no YouTube. Isso aqui nós vamos aprender num curso lá na plataforma da Udemy, que custa R$100. Porque o curso é bom, tem no YouTube também tem, mas tu precisa do certificado para te botar lá no currículo. Entende? Então a gente vai, a parte do conhecimento, a gente vai aprendendo assim. Vai chegar um momento que eu vou começar a entregar uma trilha de conhecimento. E aí eu já tenho até uma plataforma que eu desenvolvi e não está à venda ainda, não estou aqui para vender nada digital ainda. Um dia eu vou estar vendendo isso para quando tiver um bom público, que é essa galera que vai entrar na TI, que lá na plataforma vai ter tudo isso. Toda essa trilha de conhecimento que eu vou estar entregando para vocês na mentoria e mostrando os capítulos aqui, vai estar lá separado em aulas. E vai custar uma coisa de menos de R$100 por mês para o cara fazer. Porque o negócio eu não estou fazendo esse negócio aqui de TI de sucesso porque eu preciso de mais faturamento, porque eu quero ganhar mais dinheiro. Hoje eu cheguei num estágio, e não é ostentação, e não tenho nem vergonha de falar isso, que eu tenho uma vida que eu não imaginei que eu poderia ter na TI. Uma vida que eu vejo que é um padrão que nem um médico. E eu trabalho menos do que o médico. Eu tenho vizinhos lá que moram no mesmo condomínio que são médicos. Os caras saem 4 horas da manhã para fazer cirurgia em Porto Alegre às 7 horas da manhã. Toda segunda-feira. Uau. Tem cara lá que tem plantão de 12 horas. Tem cara lá que é cardiologista de emergência que ligam para ele de madrugada. Eu chego no escritório 8, 8h30. Tenho uma equipe treinada, organizada. Às vezes vou direto num cliente lá, às vezes conversar com o cara, tomar um café, falar. Já faço uma venda. Virei mais comercial até do que técnico, né? E tem dias que é 5h30, tchau, tô indo lá, vou buscar meu filho no colégio e vou. Então, consegui. Não foi da noite pro dia. Ralei muito já, passei muita madrugada também e não foi aquela coisa, aprendi um conhecimento, montei uma empresa, contratei pessoas e agora tô de boa. Não, cara. E acontece até hoje. Há uns 15 dias atrás, o cara me ligou no domingo lá, cara, tô com um problema aqui numa filial, uma transportadora, preciso de uma ajuda aí. Diz, não, peraí, eu tô em casa aqui, eu já conecto aí e vejo. Coisinha de 20 minutos lá, tá no ar, já tá resolvido. Então, às vezes eu peço pros guris, às vezes eu faço, os meus sócios fazem também. Então, a gente não perdeu a nossa essência, né? Não pegou e saiu fora e não vou mais mexer com isso, né? E o ponto aqui que eu quero chegar é, a gente consegue dentro da TI ir construindo a vida que a gente quer no futuro. E eu construí uma que eu não imaginava que podia ter. E aí hoje, às vezes, quando eu falo com um amigo que é médico e o cara me fala o quanto ele está trabalhando, eu penso assim, cara, se eu falar para esse cara o quanto eu tô trabalhando, acho que ele me avança, cara. Porque esse louco aí, ele trabalhou, ele estudou 10 anos para ele se tornar um médico entre medicina e especialização. Uhum. Tá bom, eu estudei mais de 10 anos também na TI, mas não me mato trabalhando que nem ele. O médico vai depender sempre dele. Se ele sai de férias, ele não fatura. Se ele se machuca, ele não fatura. Se ele quebrar um braço, ele não opera. Eu fiz muito tempo esporte radical lá, que fazia trilha de moto, quebrei braço, quebrei perna. Ia para a empresa lá, de muleta, tudo, mas o escritório funciona. Então é isso que eu vejo da TI. E é por isso que eu criei o TI de Sucesso. Que eu cheguei num ponto que eu olhei assim, cara, beleza. Eu já fiz várias fases aqui dentro da minha carreira. Já passei por estagiário, por CLT,
empresário. Vida de empresário não é fácil, já vou aprender e vou abrir uma empresa. Eu e o meu sócio, o Marcelo, que é meu sócio agora, a gente sabe o quanto, quando a gente se tornou sócio ali, que eu já vinha numa sociedade e ele já tinha empresa, quantas noites e madrugada a gente passou trabalhando, porque a gente não tinha funcionário, não tinha gente que podia nos ajudar. Então, migração era tudo com nós. Vários, 3, 4, 5, 6 anos, assim. Aí foi treinando pessoas e construindo uma base, construindo um exército ali que vai nos ajudando, né? E tem poucos anos atrás, várias vezes, o cliente me ligava na madrugada, tô com um problema, e se hoje acontecer, o cara liga, vou atender, vou pedir para alguém me ajudar e vamos tocando. Mas é uma construção que vai fazendo nisso, né? E aí eu parei no momento e eu olhei assim, cara, disse para minha mulher um dia, às vezes eu chego no meu escritório, eu chego lá, tá tudo organizado, os guris estão atendendo bem, todo mundo feliz, eu sento na minha mesa e me sinto meio inútil. Sério, velho? Sinto assim, respondi 2, 3 e-mails, WhatsApp ali. Daí eu pensei, não, tem que fazer um movimento. Eu disse, qual que é o movimento? Vou fazer um trabalho comercial. Fui para a área comercial. Aí comecei a vender mais. Começamos a crescer a empresa. Meu sócio foi cuidando da parte dos técnicos ali, foi cuidando da parte administrativa e eu fui para o comercial. Hoje eu faço o trabalho comercial ali e algumas coisas de apoio no suporte. Fui no comercial, chegou um momento que eu olhei para eles e assim, não podemos mais vender. É verdade, nós não conseguimos mais entregar. Então a gente também sempre teve essa preocupação. Não venda o que tu não vai conseguir entregar. A gente sempre cresceu trabalhando com a verdade. E aí que eu tive esse estalo. Bom, se eu quero que a minha empresa cresça, eu preciso de pessoas. Se eu preciso de pessoas, eu preciso treinar essas pessoas. Eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar. Eu tenho a minha trajetória, que eu saí do zero e fui crescendo dentro da carreira de TI, vou ensinar essas pessoas. E é por isso que eu criei o TI de Sucesso. O meu propósito aqui é pegar e olhar para daqui 1 ano e ver quanta gente eu consegui trazer para dentro da área de TI e poder ir lá e contratar vendedor para minha empresa e tipo assim, ó, agora vocês vendam que eu tenho gente para botar para dentro. E cara, cada um que vem trabalhar com nós lá, eu vejo que como é bom a gente estar podendo... Vocês conheceram o escritório lá, né? Podendo proporcionar um bom ambiente para eles, podendo tirar o cara lá, que nem eles falaram, né? Estão na indústria e tal, vir para um ambiente melhor. Então, hoje, o TI de Sucesso é uma coisa que eu estou botando o meu dinheiro do bolso, não estou vendendo nada ainda, estou fazendo um investimento a médio e longo prazo, estou botando meu tempo, podia estar essa hora aqui, em casa com meu filho e minha mulher lá. Estou aqui, botando minha energia, conversando com vocês. E eu vou dar o meu máximo nessa mentoria aqui. Eu vou dar o meu gás para passar tudo que eu puder para vocês, porque eu estou me colocando no lugar de vocês, entendeu? E o que eu preciso de vocês é comprometimento, é vontade para aprender. Sim, Se eu quero aprender, eu quero meter ficha e a gente vai conseguir chegar lá. Claro. Vai conseguir conquistar isso aí, porque para mim é muito simples, cara. Eu queria estar com 18 anos hoje, cara. Que nem eu. Se eu pudesse, eu te dava todo o meu patrimônio financeiro e ficava só com a tua idade. O corpo eu prefiro ficar com o meu, tá? Pior que tem muitos bilionários que falam isso. Pior que tem muitos bilionários que falam isso. Um dia, tipo, o Flávio Augusto fala quando ele foi naquele negócio lá do 1 bilionário versus 30 eu assisti isso aí. Sim. Ele fala, se eu pudesse te dava todo o meu patrimônio pra mim ter a tua idade. Ele fala a mesma coisa. E cara, eu digo assim, ó, TI, se tu for pra infraestrutura, é muito fácil, cara. Eu gosto. Tu tem que aprender muita coisa, mas não é complexo. Porque uma vez que tu aprendeu a manutenção ali, formatação e tal, vai aprender a redes. Depois que tu aprendeu a parte de redes, suítes, roteadores, IPs, classes, tu vai para a parte de servidores. Aí tu aprende o servidor, focando mais até no Windows do que no Linux, Windows Server, Active Directory e tal. Tu vai para a parte de firewall. Aí tu já tem a base da rede que te abre as portas no firewall ali. Aí tu vai aprendendo bloqueio, liberação, NAT, acesso remoto, VPN. Aí tu vai para o serviço em nuvem. Microsoft 365, SharePoint, antivírus, já que hoje já roda toda a console em nuvem, o Wi-Fi, né? Tu vai indo. E aí quando tu vê, tu criou um leque que tu pega o problema que tiver para resolver ali, as peças se encaixam. Chega um momento que tudo se encaixa assim, ó. Eu vejo os guris no escritório ali hoje, eles começam ali, as meio cru, aí vão aprendendo, daqui a pouco, precisaria fazer isso, sabe? Não, já sei, então. Sabe? Não, eu sei, faço isso aqui. Tu vê que vai encaixando. Então, eu sempre digo, a infraestrutura
é tipo um manual. Se tu devorar aquele manual lá, tu consegue ir para frente. Muito diferente do desenvolvimento, né? Sim. Dúvidas? Eu acho que eu, pelo menos, tive era bastante dúvida de como entrar na TI, né? Um amigo falou, tal, seja ver programação. Eu nunca tinha pegado no computador. O que é programação, né? Não sei. Fui atrás, pesquisei, só que a gente não tem um norte. A gente não tem um professor, um guia que a gente vai guiar. Ó, tu tem que começar por isso. A gente pesquisa programação, tem quantas coisas de programação tem, né? Front-end, é verdade. back-end. Fica louco. Eu no mesmo curso que eu fiz de montagem e manutenção, tinha um cursinho de programação. Eu disse, nossa, agora sim, né? Agora eu vou estourar. Você é hacker agora? Agora sim, né? Não, cheguei lá, eu demorei quase 3 meses para fazer uma sinaleira. Que era só pegava, abria, fechava e media o tempo. E não... Mas eu acho que a programação, ela tem sim, ainda mais agora que tem inúmeras programações e agora vem a IA. O PowerShell, né? Mudou tudo também. Cara, eu me formei em análise envolvendo de sistemas, né? Pra você ter uma ideia, eu falo que a faculdade não é a porta de entrada da TI, ela até pode ser um dia, quando o cara já tá lá com a sua carreira consolidada, já tá trabalhando, já tá ganhando grana. Ah, agora eu vou fazer minha faculdade, eu vou pagar minha faculdade, diferente deu lá no passado que tinha 17 anos, quando eu comecei a faculdade ali, quase 18, meus pais se matavam para pagar a faculdade. Tu tá lá numa situação mais confortável, tu quer fazer a faculdade, faz a faculdade. Porque daí um dia, se tu quiser trabalhar numa empresa multinacional, tu quiser trabalhar numa empresa grande, a faculdade vai ser um pré-requisito. Mas aquele conhecimento que tu tem é o que vai te levar para lá. A faculdade vai ser só um pré-requisito. Agora, hoje, para ter o primeiro emprego, quando chega um cara lá no escritório, eu não olho, tipo assim, tá, tem faculdade? Que nada, cara, eu vou ali, olho pro currículo, nós vamos falar na parte da construção do currículo, o que esse cara sabe fazer? Ah, você vai fazer isso. Ó, cara, eu quero que tu venha aqui um dia e tu vai me provar que tu faz isso aí. Se tu fizer esse teste de bancário aqui, tá contratado. É assim. Então, a gente vai preparar cursos e conhecimento para poder abrir essa porta e chegar lá. E essa questão tem muito conhecimento, do mesmo modo que lá atrás, quando eu tinha que ir atrás dos livros, era menos coisa. Hoje que a gente tem Google, YouTube e agora a IA, é muito mais coisa. A gente chega a ficar perdido, né? O que eu começo a estudar primeiro? Exatamente. Por isso que eu falo, e é isso que eu vou entregar para vocês no plano. Eu estou dizendo sempre que eu estou criando uma trilha de conhecimento. Eu já venho, para vocês terem uma ideia, fazem 2 anos que venho já com a ideia já tinha o nome TI de sucesso. Fiz a mentoria até... Tu participou aquela vez da mentoria, né? Sim. Eu acho que era de 3 que eu fiz mentoria. Eu fiz uma mentoria de 3 dias... divulgando, convide todo mundo que vocês conhecem, que quer trabalhar com TI, vem aqui que eu vou ensinar algumas coisas sobre infraestrutura e falar da área TI. E aí veio um monte de gente lá, e até tenho que te dar os parabéns, porque tu tomou a iniciativa que foi tu que me escreveu lá no WhatsApp, que tu tava com dificuldade de encontrar emprego na área de TI, e foi dali que saiu essa ideia de fazer essa série aqui, meu primeiro emprego da TI. Que nem... Aí me escreveu na sexta e eu pensei, eu disse, cara, o que eu vou falar pra esse maluco aí, né, cara? Deu... Tá, eu tô fazendo um negócio no digital agora, então vamos gravar uma série disso. Aí falei com o Filipinho, falou contigo, e nós vamos parar aqui. Então, essa trilha do conhecimento é isso que eu quero entregar dentro do Instituto TI de Sucesso. Não quero ter um curso lá de formatação de computadores, um curso de instalação do Windows Server, um curso de redes. Isso já tem milhares na internet muito bons e muito baratos. Curso na Udemy lá de R$100, R$200. Diferente de uma faculdade lá que custa uma grana, ou um curso oficial Microsoft que custa 5 mil. Então, a gente tem, com essa trilha de conhecimento, como se fosse um mapa do que tem que ser estudado. E é isso que eu tenho bem claro na minha cabeça. Se eu resetasse hoje a minha carreira, mas com o cérebro que eu tenho, o que eu ia aprender primeiro? Bom, eu ia aprender isso. E é isso que eu vou montar para vocês. Eu ia subir, essa trilha de conhecimento. Mais rápido ainda. É meio que a minha ideia dentro do TI de Sucesso é direcionar os jovens no que eles precisam aprender para que seja rápido, fácil, mas precisa estudar, não é uma coisa que o cara vai olhar um vídeo de 10 minutos lá e vai aprender. Sim. E que vá trazendo para ele esse caminho de que ele sinta que ele não está sozinho. Eu acho que quando começou a falar, eu entendi, né, cara, aquela coisa, começa a estudar e para que lado eu vou. Eu vi porque eu comecei a estudar algumas coisas agora sobre marketing digital, e começa a ficar louco, né? Que caminho não tem um norte, né? Isso, aí um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Daí eu meio que achei uma pessoa lá que eu mais me identifiquei, que fala um conteúdo mais simples, que não é o coach milagroso lá.
E eu, cara, gostei dessa guria, porque essa guria tá vendendo um negócio que é meio parecido que eu vou oferecer no TI de sucesso. Não é nada de coisa de coach, não é nada de coisa milionária, fature, vem fazer a mentoria comigo, você vai conseguir um emprego de 10 mil. Não. Vai um dia conseguir um emprego de 10 mil, 15, 20, 30. Mas é uma construção. É uma construção que vai no médio e no longo prazo. Então, a TI, ela proporciona isso. É o que eu falei pra vocês. Tem cara na TI que tem salário igual de médico. Mas é uma construção. E essa trilha do conhecimento que eu vou entregar pra galera aprender. Que nem, por exemplo, antes de eu ir pro almoxarifado, eu era operador de serra, numa empresa que fabrica cilindros. Só que assim, pensa, eu fiquei literalmente 2 anos e 7 meses só cortando os tubos ali, fazendo a mesma coisa. Todo santo dia ali, de segunda a sexta. Porém, chegou um momento assim a minha cabeça falou assim, ou tu muda, ou eu vou travar, porque eu não vou mais continuar fazendo isso aí. Sim. Só que aí e naquela empresa eu tentei crescer, só que eles não me permitiram. Que acho que a função não permite isso, né, daqui a pouco. E eu entendo porque eu atendo muitos clientes da indústria ali. O cara precisa do cara lá que é o conferente, ele precisa do cara lá que afia a serra, ele precisa do cara lá que opera a máquina. Então a função não permite isso. Hoje dentro do escritório como é que funciona? O cara começou na bancada, aí ele já aprendeu a bancada. Aí eu vou pegando todo mês, vai chegando mais clientes. Então eu vou sempre fazendo trabalho, vai entrando mais clientes. Aí eu, preciso de um cara do helpdesk. Quem que é o cara que vai? É o cara da bancada. Agora tu vem pro helpdesk. Aí entra um novo na bancada. É assim que vai entrando os funcionários. Aí o cara do helpdesk começa a acompanhar os caras que são especialistas em projeto, em migração, a fazer esses serviços mais avançados. Aí uma hora ele começa a fazer. Aí uma hora, preciso de mais um cara no projeto. Agora tem projeto, tudo da bancada vem pro suporte, mais um cara não da bancada. A gente faz isso. A gente não contrata o cara que é mega experiente. A gente prefere pegar o cara novo. Isso é muito legal. Cara que tá entrando na área e treinar ele desde cedo. Porque daí tu meio que molda o cara. Tu ensina ele não vem com vícios de outros lugares, de trabalho, coisas comportamentais. Tu vai moldando ele. Então, por isso que eu sempre digo, não desanime se tu é o cara que não tem experiência, que tu tá começando, se tu é o jovem que tá querendo entrar. Na minha empresa, a gente faz isso. A gente contrata os novatos e treina eles. E assim, antes de eu ter te chamado no WhatsApp aquele dia, ia fazer já um bom tempo já que mesmo que eu saí que eu falei pra mim mesmo, assim que eu sair do Cinefábrica eu não volto mais. Ou se eu não conseguir na TI, eu vou ter que ir pro almoxarifado, mas pro Cinefábrica eu não volto mais. Então, daí eu tive que ir pro almoxarifado porque na TI, como eu falei, fiquei em 2023 inteiro e não consegui na TI, tive que voltar pro almoxarifado. E nisso, depois de um tempo, já pensei, cara, se eu não conseguir vaga de TI, acho que eu vou ter que trocar, vou ter que escolher alguma outra profissão. E começou a me dar um desânimo muito grande. Até que de repente, sim, até que uma hora só falei assim, meu Deus, por favor, me ajuda, eu quero que seja uma vaga na TI, Deus, por favor, me ajude. E só que depois de um tempinho, eu nem me lembrava mais dele, do Felipe. Até que de repente, assim, uma noite eu tava na cama ali, fiz uma oração, pedi só, pai, me ajude a conseguir uma vaga na TI, porque é uma profissão, assim, que é muito boa, é flexível, e algo, assim, que vai me ajudar muito. Aí, no dia seguinte, o Felipe manda uma mensagem num outro grupo. No grupo da mentoria, aquela que eu tinha feito gratuita lá online. Eu falei, dizendo que eu ia começar o TI de sucesso, que era pra galera me acompanhar no Instagram. Exato. Daí quando eu vi, você falou, beleza. Mandei minha mensagem pra ele ali. Eu falei, cara, por favor, não tô conseguindo na TI, não sei o que tem que fazer, o que tá de errado ali. Daí, eu digo, cara, eu sou um cara bem acessível, assim. Eu tô pra ensinar, pra todo mundo tem que crescer. Tem um network gigantesco com outros donos de empresas de TI. Não digo que a gente não tem concorrente. A gente faz um trabalho tão bom que eu não tenho medo de concorrente. O cara pode bater na porta do nosso cliente lá, o cara vai dizer, já sou bem atendido e tal, obrigado. O cara só troca a TI se o cara estiver sendo muito ruim. Muito ruim. Senão eles não trocam. Não vão trocar. Se tu atende bem, ele não vai trocar. Então por isso que eu digo, é um mercado muito próspero. E eu vejo assim, vai ser uma experiência muito boa. Eu estou bem empolgado com isso, porque para mim é como se fosse uma validação daquilo que eu quero
ensinar em larga escala depois. Uhum. Vai ter um momento que eu vou então pegar, ó, galera, então agora eu tenho a plataforma, eu vou começar a abrir mentoria online para chegar em pessoas que não são da nossa cidade aqui, né? Para justamente trazer mais profissionais para a área. E até antes de nós terminar, eu quero só dar um dado para vocês, ó. Eu fui pesquisar no ChatGPT e hoje existem 720 mil pessoas empregadas na TI, no Brasil. Empregados. Porém, a cada ano abrem 160 mil vagas na média. Com os anos que já passaram, que esse dado ele vem pegando, acho que desde 2022, hoje tem uma falta de 530 mil profissionais na área de TI no Brasil. Também. E no mundo, é 1.700.000 vagas abertas no mundo. Um dia eu falei com uma mulher da TeamViewer e ela me disse o seguinte, na TeamViewer, isso era 2023, na TeamViewer a gente tem 500 mil vagas abertas no mundo inteiro, para tudo. Desenvolvedor, suporte, especialista em cibersegurança, infraestrutura, tudo. E a gente não consegue gente para contratar. Então assim, quando eu olho jovens que recebem até e-mail, um dia eu recebi um e-mail de um cara lá, como que eu faço para trabalhar aí? O cara mandou um e-mail para a empresa. Achei bem legal. E eu vejo os jovens querendo entrar na área e não conseguindo, eu pensei, não, é isso aí que agora eu tenho que fazer. Minha empresa está andando, isso vai beneficiar muito a minha empresa, porque quando eu precisar de mais técnicos, eu vou ter pessoas ali que eu conheço, que foram treinadas por mim. Eu tenho que fazer isso aí para ajudar as outras pessoas. Uma certa confiança, né? E também, né, quem diria que a área da TI iria crescer de forma explosiva? Não vai parar, cara. Não vai tem parar. como, né? Depois que entrou a nota fiscal eletrônica, que começou doendo no bolso das empresas, se o servidor não funciona, o sistema não funciona, eu passei por isso. A empresa começou a decolar quando as empresas tinham que ter nota fiscal eletrônica e precisavam duas internet. Aí não podiam ser invadidas, aí não podiam parar, aí se dava pau, perdia os dados, aí tinha que ter backup. Só vai aumentando. Os contratos que a gente tem com os clientes, eles só aumentam, porque aumenta o número de pessoas, aumenta a quantidade de sistemas, aumenta a filial, só aumenta, nada diminui. Então a área de TI não vai ter IA que vai vir e vai substituir um técnico ali. Um dia eu fui numa palestra da OAB e o cara falou o seguinte, ele era uma palestra para advogados falando sobre inteligência artificial. Ele disse assim, ó, uma máquina jamais vai substituir um ser humano, falando de uma inteligência artificial. Mas um ser humano usando uma inteligência artificial, ele vai substituir vários seres humanos. Então hoje eu vejo no escritório os guris com coisas que eles me perguntavam para mim e para o meu sócio, porque tem mais experiência, eles já não perguntam mais porque eles vão lá no ChatGPT. Ou eles já vem filtrado, ó, eu já vi no ChatGPT isso. Pergunta mais tal coisa, né? Tá, então tá, vai, faz isso aí. Então, esse é o caminho. Por isso que a gente vai aprender também usando a inteligência artificial. Tanto que quando eu criei, que eu fiz, né, um projetinho, né, com HTML, CSS e JavaScript, ali chegou um momento assim que eu pensei, cara, e agora como é que eu posso fazer isso aqui? Eu mandei no ChatGPT, ele foi me falando, deu ver. Não deve ser isso aí. O que eu fiz? Só peguei, entrei lá no VS Code, botei Ctrl+C, Ctrl+V ali, ele já falou assim, ó, tem que melhorar isso aqui, e me deu tudo certinho. Só engatei ali e funcionou. Tamo junto, então? Tamo junto. Então tá. Então, cenas fortes nos próximos capítulos teremos, né? Brincadeiras da parte, mas... Muito obrigado pela presença de vocês hoje aí, eu que agradeço. Tamo junto aí. Espero que no 5º capítulo que a gente vai estar gravando, todos vocês já estejam contando aqui como é que está sendo esse emprego dentro da área de TI. Amém. Beleza? Muito obrigado aí.